Como vencer a resistência do movimento de transformação. Bom, é exatamente isso que a gente vai conversar hoje, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sei que é um vídeo totalmente diferente daqui do canal, né? Mas eu quero trazer mais desses vídeos, até porque vocês conheçam o meu ponto de vista, vocês conheçam a minha experiência e aquilo que eu vivencio. Porque eu vivencio para poder também te ajudar de alguma forma. Então, que esse vídeo possa encontrar as pessoas certas e que eu possa, de alguma forma, trazer algum insight para você durante todo esse processo que a gente vai conversar sobre esse movimento de vencer a resistência. E o que é essa resistência? Todas as vezes que a gente vai vivenciar algo que é até então desconhecido para nós sentimos resistência. É como uma criança que está indo estudar pela primeira vez. Ela não conhece aquele ambiente, ela não conhece aquilo tudo. Então, às vezes, a criança ela simplesmente vai se jogar e vai se permitir. Outras vezes, a criança ela vai ficar meio recuada, com medo. Assim, será que é isso? Será que desconfiada? Será que é? Será que não é? E a resistência ela é mais ou menos isso. Eu não sei como é que você está se sentindo, mas eu tô naquele momento onde eu sei que eu preciso viver um processo de transformação. E se você não sabe, todos nós vivenciamos um processo de morte e nascimento todos os dias. A gente dorme e a gente acorda um outro ser, com uma nova consciência. O que leva a gente a continuar repetindo os mesmos erros, vamos dizer assim, é a nossa mente. E é aí que entra o ponto de como que a gente vence a bendita da resistência para se transformar, começando através da nossa mente. Eu sempre gostei muito de falar sobre a mente, de falar sobre o inconsciente. É um assunto que me chama muito desde a época que eu trabalhava com os óleos essenciais, para quem não sabe, né? Poucos de vocês conhecem a minha história, então eu quero vir trazer um pouco mais para vocês aqui do que eu já vivenciei. E eu percebo cada vez mais que dominar a nossa mente é uma tarefa diária. E eu falo isso por mim, porque é todo santo dia dominando a mente, é todo santo dia tentando ser maior do que os pensamentos intrusivos. E hoje eu ouvi uma frase que é muito interessante, que os nossos pensamentos que a gente tem intrusivos, eles não fazem parte da gente. Eles não fazem parte da realidade que nós estamos. Lembra que eu falei que todos os dias a gente morre e renasce? Quando a gente dorme, a gente tá dormindo de um jeito e a gente vai acordar de um novo jeito. É uma nova oportunidade. E nessa nova oportunidade nós temos a possibilidade de criar novos pensamentos. O que acontece? A gente começa a repetir o nosso dia a dia várias e várias vezes naquele looping. E esse looping faz com que a gente já gere um certo tipo de pensamento igual ao do dia anterior. E aí é aquela sensação de que nada muda, de que a gente não consegue sair do lugar. Eu não sei como é que vocês estão por aí, mas muitas pessoas estão nesse movimento de transformação, de romper essa casca, e é como se existisse um desconforto muito grande. É como se a gente não coubesse mais, a sensação que eu tenho é essa, é como se a gente não coubesse mais dentro daquela caixinha, dentro daquele lugar que nós estamos, dentro daqueles paradigmas, daquelas crenças, de todo aquele conjunto de verdade que nós acreditamos durante uma vida. E o que acontece com isso? É a nossa alma chamando a gente para um movimento de mudança. É a nossa alma falando assim: olha, chega, tá na hora de você vivenciar o novo, tá na hora de você se transformar. E esse processo de transformação, esse processo de mudança, esse processo de. Ai, Siri. Esse processo de a gente acessar essa nova versão nossa, ela exige da gente também muita disciplina mental para a gente vencer essas resistências. A resistência ela começa na mente, depois ela vai para uma emoção, depois ela vai para o nosso corpo. E poucas pessoas falam dessa resistência do corpo. E eu acredito muito que o nosso corpo ele é um oráculo vivo, onde a gente tem a possibilidade de entender cada vez mais o quanto nós temos muitas questões ainda não resolvidas e alguns traumas enraizados no nosso corpo físico. E esses traumas enraizados dentro do nosso corpo físico muitas vezes nos impede de conseguir sustentar as energias que nós desejamos para o novo. É por isso que muitas vezes as pessoas falam, faça exercício físico, se alimente bem, né? Porque é uma forma da gente começar a criar novos hábitos para trazer esses hábitos para o físico e a gente conseguir ter um alicerce, uma sustentação. Eu não sei se esse vídeo tá conexo. Honestamente, é a primeira vez que eu faço um tipo de vídeo assim aqui pro YouTube. Mas o que eu quero dizer é que se você tá com um
processo de transformação na sua vida, se você está sentindo cansaço, se você está sentindo aquela inquietação, se você está sentindo aquela falta de brilho nos olhos, é só a sua alma te chamando a chegar em um ponto de equilíbrio, onde você possa se alinhar mais, onde você possa se conectar mais com você. É como se a sua alma falasse assim, ó, chega. Ela respeita o livre-arbítrio da gente, né? Os nossos guias, nossos mentores, eles respeitam o nosso livre-arbítrio até o momento que aquilo ali não vai infringir na nossa missão. Todos nós temos um propósito aqui. Ah, porque eu não acredito nisso de propósito. Para tudo na sua vida tem um propósito. Você vai emagrecer, tem um propósito. Você vai ter um determinado trabalho, tem um propósito. Você vai fazer uma receita específica, tem um propósito. Por que não tem um propósito para a bendita da sua vida que você está vivenciando aqui? Tem um propósito. Você não está aqui à toa, você não está aqui só para se divertir. Você está aqui para ser feliz, você está aqui para ser você, sim. Mas você não está aqui só para isso. Todos nós somos parte integrante da mesma fonte. E todos nós fazemos parte de uma rede. Ai, Bia, não sei qual é o meu propósito. Calma, uma coisa de cada vez. A primeira coisa é você entender que sim, você tem um propósito aqui. E o primeiro propósito é você ser você. É você ser feliz. É você se divertir. É você fazer aquilo que você gosta. Nos momentos em que você puder, é claro, entendendo que você é um adulto. E quanto mais você se diverte no processo, mais claro fica de você entender o que você veio fazer aqui. Algumas pessoas são muito boas em cantar. Outras pessoas são muito boas em recitar poemas, em escrever textos. Tem pessoas que são ótimas em desenho, ótimas em pintura, outras são ótimas em comunicar. Cada pessoa é única, cada pessoa carrega um dom, uma bagagem. E é nesse ponto que nós vamos nos unindo para a gente poder vivenciar esse novo momento que nós estamos entrando, essa nova era que a gente fala, né? E por muito tempo eu brincava que eu era a comunicadora da nova era. Na minha cabeça eu era a comunicadora da nova era e eu fiquei alguns meses, lá pro 2021, 2022, com essa pira na minha mente de que eu era a comunicadora da nova era. E ali deixei morrer um pouco. E hoje eu percebo que tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu vivencio na minha vida, de alguma forma pode te ajudar. E você também está me ouvindo, tem movimentos, tem experiências que podem ajudar outras pessoas. E esse é o ponto de quando a gente olha para as nossas resistências, que é o tema central, né? Como que a gente vence as nossas resistências, é nós entendermos que existem pessoas, mesmo que seja duas pessoas, mesmo que seja uma pessoa, um vizinho, que depende de alguma maneira de algo que a gente vai falar, de algo que a gente vai vivenciar. Quando a gente consegue sair dessa inércia de fazer aquilo que realmente nós desejamos fazer, a gente consegue também nos aproximar um pouquinho mais daquilo que nós viemos vivenciar aqui. E esse é o ponto, é vocês todos os dias entenderem que a sua mente ela vai tentar te puxar para baixo, porque é aquilo que ela está acostumada. É o costume, tá? Não é porque, nossa, minha mente me sabota. Ela está acostumada com isso, ela aprendeu isso. A vida inteira, 20, 30, 40, 80 anos fazendo a mesma coisa, pensando a mesma coisa. Você precisa ser mais forte agora que a sua mente. Só que não é do dia para noite. Quisera se fosse do dia para noite. Eu já estaria em outro nível, em outro patamar. Mas é todos os dias a gente entendendo que nós precisamos ter um pouco mais de paciência com nós, com os nossos processos. E aí vem um outro ponto da resistência. Muitas vezes a gente resiste nesses processos de transformação porque a gente quer ser igual a alguém. A gente quer se espelhar em alguém. E tá tudo bem nós espelharmos em alguém, mas nós precisamos entender que nós somos nós. E essa pessoa é essa pessoa. Cada um tem uma experiência. Aquilo que eu vivencio nunca vai ser igual ao que você vai vivenciar, mesmo sendo a mesma situação. É só a gente olhar para a maternidade. Cada pessoa tem uma maternidade única. Não existe um processo de maternidade igual, não existe. Ah, mas eu fiquei 9 meses enjoando. A fulana também ficou, mas cada uma lidou de uma forma diferente, cada uma tirou uma experiência diferente. E a resistência, ela só te encontra no momento em que você tenta ser igual o fulano, fazer igual o fulano, ser aquilo que o fulano está sendo. Ah, mas porque o fulano falou que tem que ser assim.
É o que a gente vê muito no marketing. Tem que ser assim, tem que ser assado, estratégia X, Y, Z, PTO. Mas a melhor estratégia é ser você antes de qualquer coisa. Uma vez eu ouvi dentro dos registros acásticos os meus mentores falando que existem pessoas que se dão bem com estratégia, tá tudo certo. Que eu era uma pessoa que eu não vim para seguir regras e estratégias. E quanto mais eu tentasse seguir regras e estratégias, eu ia ver minha vida travar. Bingo, 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 bingo. Eu via minha vida travar inúmeras vezes, tentando me encaixar em estratégias. Ah, mas se o fulano tá fazendo tudo dando certo, por que não vai dar certo para mim? Ao invés de ouvir os meus guias e mentores, ao invés de eu me permitir ouvir os meus guias e mentores, o que estava acontecendo comigo? Uma resistência. Essa resistência é muito mais do que ter sucesso, é muito mais do que dar certo no digital, de dar certo na minha profissão. É uma resistência em ser eu. Pegou? Pegou essa? Essa é forte. A resistência que você tem de viver as transformações, de viver esse processo de morte e renascimento, de acessar essa nova versão de você, é uma resistência de ser você em essência. Muitos de nós não estamos preparados para lidar com nós mesmos, com quem nós realmente somos, com quem nós realmente viemos a ser. E com todas as outras questões de sombra que nós também temos, porque toda luz tem uma sombra. Não existe luz sem sombra, não existe sombra sem luz. Então, quando eu entendi que eu estava resistindo de ser eu e de seguir a minha verdade, eu fiquei assim, caraca, pior que faz sentido. E foi nesse ponto que eu falei assim, eu preciso levar isso para outras pessoas. Porque parece óbvio para mim. Poxa, eu tô resistindo de ser eu tô resistindo de viver a minha verdade, eu tô resistindo de seguir o meu propósito, aquilo que de fato eu vim fazer aqui, eu tô tentando seguir o que os outros estão falando, o que os outros estão vivenciando, mas o que de fato eu quero vivenciar aqui? Esse é o ponto. E eu fiquei, mas isso é óbvio para mim. E depois eu pensei, mas será que é óbvio para as outras pessoas? Será que é óbvio para você que está ouvindo aí do outro lado, que muitas vezes a resistência que você precisa vencer é uma resistência de ser você? É uma resistência de acessar a sua verdade. Sem máscaras, sem armaduras, sem tentar balizar a sua vida com a da outra pessoa, a comparar. Eu sempre falo, ninguém vai conseguir andar 1000 milhas com o teu sapato, porque só você sabe o quanto dói, só você sabe o quão desconfortável que é todos os teus processos. Só que o que é desconfortável para você pode ser extremamente leve para o outro e pode ser muito mais desconfortável para uma outra pessoa. Enquanto nós ficarmos tentando olhar para fora no sentido de comparação, mais a gente trava. E essa é uma das maiores resistências, e vencer isso é a partir da mente. É a partir de você falando para você todas as vezes que vier, pega isso, porque eu estou fazendo isso todos os dias. É todas as vezes que começar a vir pensamentos sabotadores, autodestrutivos sobre você, você falar assim, isso não é mais meu, isso não me pertence mais, isso ficou no passado. Isso ficou com a Bia que dormiu lá ontem. Hoje a Bia é outra. Não. É 1% todo dia. Aquela frase típica de 1% todo dia, 1% melhor, é sobre isso. Quanto mais nós entendemos que a resistência ela vai nos encontrar no momento de maior virada, de maior transformação na nossa vida, é isso. E nós temos várias fases e várias versões. É como ir tirando aquela matriosca, aquele bichinho que você tira um, aí tem um outro menorzinho, você vai tirando. Entende? Pois bem. Esse é o processo de mudança e de transformação que a gente precisa vivenciar na nossa vida. É interessante olharmos que todos nós estamos vivenciando em algum nível um processo de transformação. Pessoas com quem eu converso, clientes, pessoas que estão nas jornadas que eu faço, né? Todo mundo está sentindo essa necessidade de mudança. Todo mundo está se sentindo inquieto. É como se a gente estivesse em um lugar com um casaco muito apertado que já tipo não serve mais pra gente. E a gente precisa fazer o quê? Tirar, nos libertar. É como soltar um cinto e falar assim, agora eu posso respirar profundamente. Entende? Esse é o ponto que todos nós estamos vivenciando. E por quê? Porque nós estamos passando por um processo de transição planetária. Nós estamos passando por um processo de sair de uma terceira dimensão, que é uma dimensão muito materialista, para ir para uma quinta dimensão. Só que essa quinta dimensão, voilá, ela é mental.
Só que a gente só consegue ir para essa quinta dimensão no momento em que a gente para de temer a nossa mente e os nossos pensamentos alegres e divertidos, e a gente começa a silenciar esses pensamentos mais densos e sabotadores que nós carregamos. Esses pensamentos de culpa, de apego, de medo, esses pensamentos autodestrutivos do achar que eu não sou capaz, de que eu não sou suficiente, entende? Essas coisas que a gente tem, isso daí é pensamento de terceira dimensão. Pensamentos de quinta dimensão são pensamentos de confiança, de paz, de harmonia, de felicidade. A quinta dimensão, ela é consciencial, ela é mental, entendam isso de uma vez por todas. Então, quando a gente começa a adentrar em uma nova frequência, a gente começa a sustentar essa nova frequência também no nosso corpo, a gente começa a romper com essa resistência. Mas é um degrau por vez, é um dia por vez. Então, o que eu quero trazer aqui nesse vídeo, que eu não sei se ficou com nexo, eu espero que sim. Que você que está me assistindo, você que chegou nesse vídeo agora, de coração, se você está se sentindo inquieto, desconfortável, com essa sensação de que eu preciso mudar, de que eu preciso romper uma casca, de que nada tá legal do jeito que está agora, que a realidade que você está vivendo não está legal, não está gostosinha, é porque você está em um processo de transformação e você está resistindo a transformar. O que eu preciso deixar morrer, Bia? As versões suas onde você acredita que você não é capaz, as versões suas onde você acredita que sempre vai ser difícil, as versões suas que você acredita que nada dá certo pra você, que ninguém te olha, que Deus não tá contigo, perere, piriri. E você começar a entender que é 1% todo dia, de você se encontrar. Comece fazendo perguntas bobas. O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de comer? O que eu gosto de ouvir? Qual música que eu gosto de ouvir? São coisas bobas, mas que a gente não sabe. Qual cor que eu gosto? Qual é a minha cor preferida? O que eu gostava de fazer quando eu era criança? Ah, eu gostava de pintar, de desenhar, de dançar, de cantar, de correr, de jogar bola. O que tu gostava de fazer? O que tu gosta de fazer hoje? Às vezes a gente fica tão imerso no externo, naquilo que as pessoas estão fazendo. Ah, virou moda pintar aquele livrinho lá, né? Aquele livrinho de colorir. Todo mundo faz, nossa, eu amo colorir. Gente, eu odeio colorir. Eu gosto de colorir no celular. Tem um joguinho onde você vai clicando assim nos pontos, eu vou... É ótimo. Mas colorir, nunca gostei de colorir. Nunca gostei de desenhar. Nunca gostei de pintar. Eu não gosto. Mas muitas vezes a gente se deixa levar pelo externo. Muitos de nós temos, né, o centro da cabeça, quando a gente olha dentro do desenho humano, algumas pessoas têm esse centro da cabeça e o centro também, né, do ágina é indefinido. E eu não sou especialista em desenho humano, tá? Mas o que isso quer dizer? Isso vem muito de que a gente acaba recebendo influências do externo. E aí a gente acaba achando que a gente gosta de uma determinada coisa que a gente não gosta. Ai, virou uma febre, todo mundo gosta de Coca-Cola, mas eu gosto de Pepsi. Mas será que de fato eu gosto de Pepsi? Será que eu tô conseguindo sustentar isso porque a maioria das pessoas gostam de Coca-Cola? Entende a diferença? É a gente começar a entender quem somos nós. No momento que a gente entende quem somos nós, a gente começa a romper com essa resistência. Essa resistência de ficar ainda pegado a versões que alimentam o que os outros querem, que alimentam um pertencimento na sociedade. E uma coisa que eu tenho falado tanto, e eu falei muito na última jornada que eu dei, que terminou agora em maio, é que o lugar que nós precisamos pertencer é a nós mesmos. O ser humano, ele busca um pertencimento. Ele quer pertencer a algo. Só que esse algo que esse ser humano precisa pertencer, que nós, seres humanos, precisamos pertencer, é a nós mesmos. No momento que a gente começa a pertencer a nós mesmos, a vida muda. As coisas ficam um pouco mais leves e você começa a diminuir a resistência. De confiar um pouco mais todo dia em você e um pouquinho mais todo dia. Não é fácil, não é do dia para a noite, mas precisa começar a tentar. Então, eu espero que você que está vivenciando esse processo de resistência, de inquietação, de querer se transformar, possa ter tirado alguma chave disso aqui. E principalmente que você se lembre de se pertencer. Porque você, antes de qualquer coisa, precisa pertencer a você. No momento que você começa a pertencer a você, a resistência ela começa a diminuir um pouco. Porque você entende como é gostoso ser você. Como é gostoso se libertar de algumas
questõezinhas que as pessoas ficam falando na sua mente. E como é gostoso confiar naquilo que você acredita. Porque quanto mais você confia naquilo que você acredita, mais pessoas que têm o mesmo pensamento que você começam a se juntar. E lembra que uma pessoa que você impacta, mesmo que seja o seu vizinho, seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, papagaio, periquito, você já está ajudando. E você já está cumprindo o seu propósito. Principalmente se você estiver sendo você. Combinado? Espero que tenha feito sentido para você. E nos vemos na próxima. Se você tem algum tema que você quer me ouvir falando, me conta aqui nos comentários também. Já aproveita também, se inscreve no canal e deixa o seu like. Combinado? Tchau, tchau!